Boa noite. Quantos anos que nós vamos fazer? 50 e quantos? 56. Eu comentei com a Isa, quando eu estava chegando, que se ela me convidar 1000 vezes para vir aqui, eu venho 1000 vezes. Porque eu fico pensando quanto esforço e quanto amor e quanta fraternidade tem que ter nos corações de vocês para uma casa dessa bendita sobreviver 56 anos levando o nome de Jesus. Então, queria agradecer demais o convite a todos vocês, e esse acolhimento é muito especial para mim. É uma maneira que vocês recebem que me lembra muito um Jesus que eu acho que foi esquecido nos últimos 2000 anos. Às vezes eu tenho a impressão que o Jesus da Galileia, em muitos momentos, ele se apagou por conta dos nossos caprichos. E isso a gente precisa rever. E talvez seja esse o nosso grande propósito essa noite, a gente pensar como resgatar aquele Jesus que, quando veio 2000 anos atrás, ensinou tantas coisas que hoje, se a gente aplicasse, a gente transformaria esse planeta num planeta de paz, num planeta de alegria, de amor, de fraternidade, que todos aqui gostariam de ter, de viver. Que é o mundo que ele prometeu para nós. Só que não de uma maneira mágica. E esse tem sido o problema. Em muitos ambientes religiosos, a gente percebe o chamado culto exterior, não é isso? E a gente não pode se enganar de que nós somos cristãos porque a gente frequenta, ainda que assiduamente, o centro espírita, ou que nós somos cristãos porque a gente vai à igreja, ou porque a gente dá palestra. Não. Isso tudo é importante, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas a nossa proposta é a proposta da transformação interior. E para a transformação interior acontecer, não é o culto exterior. Então você pensa o seguinte: quando Jesus ensinou, ele ensinou coisas de forma muito prática, que a gente deve colocar no nosso dia a dia. Por isso que 1800 anos depois, Kardec fala num episódio, talvez o capítulo mais lindo do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela página intitulada Sede Perfeito. Vocês lembram? Tem uma frase lá que infelizmente eu li e não dá mais para desler. Porque é uma frase que ele te coloca num lugar ali que é um pouco desconfortável, pelo menos para mim. Qual que é a frase? Todo mundo já ouviu. Você pensa assim, pô, eu sou espírita porque eu frequento o centro espírita, né? Eu sou espírita porque eu vejo o espírito. Eu sou espírita porque eu dou palestra, porque eu dou passe, porque eu tomo água fluida. Aí Kardec, nessa página, ele fala assim, então, o verdadeiro espírita não é o sabor espírita, né? O verdadeiro espírita é aquele que se transformou. O verdadeiro espírita é aquele que se transformou moralmente e que emprega forças para domar as más inclinações, as más tendências. Então, quando você lê isso, você fala assim, entendi, então não é que eu sou mais espírita do que o outro, porque eu frequento mais do que o outro.
Porque veja só, se você tem um amigo ou uma amiga nutricionista e vai almoçar com essa pessoa, qual é a tendência? Não que todo nutricionista faça isso, mas qual que é a tendência? Ela vai reparar se teu prato está colorido, se tem a salada, a quantidade de proteína. Se você vai almoçar com um psicólogo, uma psicóloga, né? Vai reparar no teu comportamento, no teu jeito de falar, na tua mente. Se você vai almoçar com um personal trainer, ele vai ver o que os jovens chamam hoje de shape, né? Vai ver teu shape, se está em dia e tal. Agora, se você for almoçar com Jesus, ele vai querer saber se você perdoou aquela pessoa que te fez mal. Às vezes, 30 anos atrás, eu conheço gente que foi ofendida 30 anos atrás e até hoje, 30 anos, guarda aquela mágoa, aquele rancor. Jesus vai querer saber quão caridoso você tem sido e, principalmente, a qualidade da caridade. Por que eu falo a qualidade da caridade? Tem uma passagem, essa aqui é maravilhosa. Então, Jesus está no templo com os apóstolos e chega a hora da doação, colocar o dinheiro na caixinha. Isso existe até hoje em algumas casas, algumas religiões, respeitamos todas. Mas aconteceu um negócio muito interessante. Aqueles homens ali doando ostentavam, doavam para se exibir. Eu fui conversar com um amigo recentemente que me falou que tem um parente que mora nos Estados Unidos e falou que chega no fim do ano, nos Estados Unidos eles têm o hábito de doar para a região, para a igreja da região, para a congregação ali do bairro. Só que ele comentou que entre as pessoas há uma certa competição. Porque eles falam, quanto que você doou esse ano? Ah, eu doei $10.000. Pô, mas só eu doei 15. Pô, mas você viu que fulano doou 20? 2.000 anos depois, nós cristãos, a gente não percebeu isso ainda. Aqueles homens jogando de uma maneira bastante hostil o dinheiro ali, para que todos vissem que eles estavam doando. Aí entra uma senhorinha viúva, doa algumas moedinhas ali, que praticamente não tinham valor nenhum. Aí Jesus reúne os apóstolos e fala, olha, na verdade, quem doou mais foi essa senhora, foi essa viúva. Porque da pobreza dela, ela deu o que ela tinha e que vai fazer falta. Jesus, no Sermão da Montanha, o que ele fala? Que recompensa você tem se você empresta esperando receber de volta? E ele não estava falando de dinheiro. Então assim, que recompensa eu tenho, eu Tomás, de tratar bem todos vocês aqui, mas quando eu chego ali fora, eu trato mal o manobrista do carro, aí eu vou no restaurante, trato mal o garçom. Então, Jesus está falando isso. Você emprestar para aquele que vai te pagar, então, os pecadores fazem o mesmo, ele disse. Agora, eu quero ver você tratar bem uma pessoa que não tem absolutamente nada para te oferecer em troca. Então, veja só, isso não é puro. Para mim, isso é sublime. Para mim, isso é sublime. Bom, nesse particular, a gente começa a pensar como que a gente usa isso tudo no nosso dia a dia. Porque se a gente sai dessa porta e não pratica o Evangelho, não adiantou nada a palestra, ou a leitura, ou o filme espírita. Porque isso tudo de informação que a gente consome
é para transformar o nosso coração e para que isso seja revertido em ação no dia a dia. Foi tão bonito, a gente faz o Evangelho no lar, espero que todos façam. A gente tem 2 crianças em casa, e aí dei o Evangelho. Eu quero abrir, a gente abre ao acaso, e aí elas abriram numa página, quase chorei, a parábola do bom samaritano. Bom, aí fomos ler a parábola do bom samaritano. Elas são pequenininhas, ficaram olhando, eu contei a parábola do bom samaritano. Um homem é de uma cidade para outra, é assaltado na estrada, é espancado na estrada. Passa uma pessoa, algo conhecida dele, dá de ombro, não ajuda, o homem sangrando no chão. Aí passa um outro, dá de ombro, não cuida, finge que não veio e vai embora. Até que um terceiro distante, que nunca tinha visto aquele homem, era de outra raça, pega o homem, cuida, leva numa hospedaria. As crianças nem sabem direito o que é hospedaria. E eu contando, lendo, explicando. Leva numa hospedaria, cuida, dá para o dono da hospedaria uma importância em dinheiro para que ele cuidasse e que se faltasse dinheiro, ele daria mais dinheiro depois. Não é essa a parábola do bom samaritano? A gente leu. Fechamos o evangelho, rezamos, cantamos. Vamos dormir? Vamos dormir. E eu fui dormir com uma sensação esquisita de que alguma coisa não tinha ficado clara no coração das crianças. E toda noite a gente tem o hábito de, quando vai colocar para dormir, contar uma historinha, né? E eu falei, vocês gostaram da história do bom samaritano? Gostamos, papai. Vocês entenderam? É mais ou menos. Eu falei, olha, é o seguinte, um menino de 9 anos de idade, no 3º ano, estava no parquinho da escola com uma bola de futebol. Veio um valentão, empurrou ele, roubou a bola e foi embora. E ele machucou o joelho estava sangrando. Ele era do 3º ano A. Passou um amigo do 3º ano A, deu de ombro, fingiu que não viu, foi embora. Passou um outro, da mesma sala, do 3º ano A, de 9 anos de idade. Viu, fingiu que não viu, foi embora. Até que passou um outro, do 2º ano, distante, nunca tinha visto aquele menino. Pegou o menino, levou para diretor, para a enfermaria, a enfermeira cuidou, depois levou para a professora cuidou. Elas olharam aquela história e conectou com elas. É esse o Jesus. É esse o Jesus que viveu 2000 anos atrás. A gente vê hoje as casas religiosas cristãs, uma mais bonita do que a outra, uma maior do que a outra, com todas as coisas que a gente já viu dentro dessas casas. E eu lembro, quando a gente lê o que o Divaldo Franco fala ser, e eu concordo, a obra teológica mais maravilhosa da história da humanidade, que é o livro Paulo e Estevão. Ali o Emmanuel, que foi quem escreveu, conta que a gente vê as casas hoje e, lendo o livro, né, o que Paulo fazia, né, depois da conversão? Ele montava igrejas, não é isso? Não foi isso que a gente aprendeu? O que te vem à mente quando você ouve isso? Paulo fundava igrejas. Não dá a sensação que são igrejas mais ou menos parecidas com as que a gente vê? Talvez menores, talvez de pedras. E aí você vai ler o Paulo e Estevão, e ele fala que uma das primeiras igrejas que Paulo fundou foi na casa de uma mãe que tinha um filho doente e que precisava de dinheiro para cuidar do filho. Então ela aluga a sala da casa para ter o dinheiro. Aquilo era uma igreja. Os primeiros cristãos da igreja primitiva, quem lembra onde eles pregavam o evangelho? Nas catacumbas. O que é catacumba? É cemitério. Eles iam escondidos porque eram perseguidos. Muita gente teve que morrer para a gente poder estar reunido hoje. Então, se quando a gente lê o evangelho, a gente não se transforma,
A gente está perdendo tempo, porque essa é a proposta do Evangelho de Jesus. Quantos exemplos, inclusive do próprio Paulo. Vocês lembram, né? Saulo era perseguidor dos cristãos. Começou um movimento que não era o movimento que defendia Moisés, que era a lei da época religiosa, e ele que defendia com tanta garra a doutrina, a religião de Moisés, ele fica sabendo e começa a perseguir os cristãos. Tinha um cristão que era tido como uma espécie de líder, Ananias, que estava em Damasco. Então ele vai. Todos leram isso. Ele vai para Damasco, acompanhado, né, por uma caravana atrás do Ananias. Fazer, vocês sabem o que com Ananias? No melhor cenário, prender. E aí, na estrada de Damasco, ele cai do animal, vê uma luz que toma a forma de uma pessoa, ele se assusta com aquela luz que parecia um sol na frente dele. E aí ele faz uma pergunta maravilhosa: quem sois vós, Senhor? E aí Jesus não julga, não critica, não adverte, não humilha. Ele fala: eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. E aí o que ele fala? O que Saulo de Tarso fala? A frase que todos nós deveríamos falar todos os dias quando a gente acorda: Senhor, que queres que eu faça? E aí a história é mais linda ainda, porque Jesus fala: vai para Damasco. Você não está indo para Damasco? Vai para lá, que lá você vai encontrar o que fazer. Ele tem uma cegueira, aquela caravana, os companheiros deixam ele também numa hospedaria, e aquele Ananias, que ele ia perseguir, ia prender, provavelmente ia mandar matar, recebe também ele, Ananias, a visão, a visita de Jesus. E quando ele aparece para Ananias, o que Ananias fala? Porque Jesus fala: vai atender Saulo de Tarso. E ele sabia que Saulo estava indo persegui-lo. E quando Jesus aparece, Ananias fala: eis-me aqui, Senhor. São 3 frases que a gente devia falar todos os dias ao acordar. Obrigado, Pai, por ter acordado. Obrigado por estar vivo. Eis-me aqui, Senhor. E que queres que eu faça? Todo cristão, independente da religião, a gente misturou muito as coisas. Tem doutrina infinita, praticamente, no Brasil, no exterior. Tudo em nome de Jesus. Tá tudo bem, se isso te transforma numa pessoa melhor, não tem problema nenhum. Mas a pergunta é: que queres que eu faça, Jesus? Eis-me aqui. E eis-me aqui para pôr em prática o que você ensinou 2000 anos atrás. O caso da mulher adúltera. Tem coisa mais maravilhosa do que o episódio da mulher adúltera? A mulher foi pega em adultério. Isso está escrito. E aí, os homens levam ela na praça pública para ser julgada por Jesus, que não era juiz. Mas eles levam e dizem: ó, foi pega em adultério, no próprio ato. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. A mulher apedrejada morria. Agora, você costuma dizer que a gente tem que perdoar as pessoas. E aí? E é lindo, porque se ele fala: não, vamos perdoar, estava ele indo contra a lei. E se ele fala: não, vamos apedrejar, ele era o hipócrita. Ué, você não prega a paz, não prega o perdão. Então, olha que situação. E ele sai dessa situação como um Cristo sai de uma situação dessa. Então, em outras palavras, ele fala algo mais ou menos assim: o que diz a lei? É para apedrejar? Então tá bom. Tá todo mundo com pedra na mão? Todo mundo. A mulher tá lá? Tá lá. Todo mundo pronto? Pronto. Então vamos lá. O primeiro a jogar é quem nunca errou. Quem nunca errou?
Agora, ele estava permitindo o erro? Não, tanto é que ele fala, vai e não peques mais para a mulher. Agora, por saber que todos estão cheios, chama de pecado, chama de desvio, de erro, chama como você quiser. Agora, e no trabalho? No nosso trabalho? A gente não está julgando as pessoas? Então a proposta de Jesus é, para de julgar. Não julgueis para que não sejais julgados, não condeneis para que não sejais condenados. Então esse é o evangelho da ação, esse é o evangelho do dia a dia. Não é o evangelho do centro espírita, da igreja, da festa, isso tudo eu reconheço ser muito bom. Mas o quanto a gente está aplicando tudo aquilo que a gente aprendeu. E a melhor reflexão é que mundo a gente teria hoje, que mundo que a gente viveria se isso tudo fosse aplicado. A viúva doando, ou seja, fazendo a verdadeira caridade que todos nós podemos fazer sem doar um centavo, hein? A caridade material da doação financeira, da doação do agasalho, da doação material é uma. E a doação do tempo, da escuta, que um amigo vai contar um problema para você, e você não fala para ele assim, eu não acredito que você está com esse problema, eu estou com um maior ainda. Não tem coisa pior do que ter essa conversa com alguém? Você está desesperado, você vai desabafar, a pessoa te conta um problema maior, você fala, meu amigo, vem cá que eu vou te ajudar. É você que vai procurar ajuda. Isso não é uma doação? Quem é que não tem um sorriso para dar, diz o Divaldo? Um sorriso para uma pessoa que está precisando, um carinho. Eu lembro muito de uma outra obra, também do Chico, escrita por Emmanuel. Quando Emmanuel faz praticamente uma autobiografia no livro Há 2000 anos. Alguém já leu? Obra maravilhosa. Então, Emmanuel, 2000 anos atrás, na época de Jesus, isso é de uma grandeza. Quem não leu, eu espero que dê uma olhada no livro. Porque 2000 anos atrás, Emmanuel era um senador romano chamado Públio. E ele era casado com uma mulher, também romana, tinha ali os filhos. E você sabe, romano não podia conversar com Jesus, com um carpinteiro, com um galileu. Não tinha diálogo, não tinha conversa. Só que o casal tinha uma escrava, a Ana, que conheceu Jesus. E começou a levar a patroa lá para Cafarnaum, as cidadezinhas ali na Galileia. E a Lívia, esposa do senador, começou a conhecer Jesus e se apaixonou pelas coisas que Jesus falava. Passou a amar Jesus. E ia muitas vezes atrás de Jesus, junto, se misturando com a multidão, meio que escondido. Porque não pegava bem uma patrícia romana, né, com um pescador, com um carpinteiro. Não pegava bem. Até que a filha, muito doente, mas muito doente, e assim, uma pessoa muito doente 2000 anos atrás, veja, não tinha antibiótico, não tinha anestesia, não tinha farmacologia que tem hoje. Uma pessoa muito doente morria. E ela, desesperada para salvar a filha, ela implora para o marido. Eu sei que você é contra o que Jesus fala, mas eu te imploro, uma mãe implorar. Vocês têm ideia do poder espiritual que tem um desejo sincero de uma mãe? Ela implora para o marido, vai atrás de Jesus e pede para ele curar a nossa filha.
A contragosto, ele vai atrás de Jesus e consegue ter um particular com Jesus. E a história é tão linda, porque eles sentam num banco, no meio da natureza. Aí você imagina essa cena, você e Jesus num banco rústico, no meio da natureza, conversando. Foi essa cena. O poder espiritual desse momento era tão forte que o Emmanuel, ou seja, o senador Públio, tem a sensação que aquilo não era nem real. Tamanho o poder espiritual daquele momento. E Jesus fala, não, meu amigo, você não está sonhando. É real o que está acontecendo. E aí Jesus, a conversa dos dois, vocês têm que ler na íntegra. Eu não tenho a mínima capacidade de transmitir o que eles conversaram com tanta riqueza como Chico Xavier fez. Leiam. Mas tem um detalhe que me chama a atenção. Jesus vira para ele e diz, a sua filha vai ser curada, mas não é porque você veio conversar comigo, é pela fé da sua esposa. E aí ele volta para casa e a filha está curada. Esse é Jesus. Hipoteticamente, se a gente desencarnar e encontrar com Jesus, eu falo por mim, eu tenho certeza absoluta que ele não vai virar para mim com uma prancheta e dizer, quantas palestras você deu? Quantos evangelhos você leu? Quantos passes você deu? Ele vai virar para mim e vai falar assim, o quanto você se transformou? Quanto de bem você distribuiu para as pessoas que estavam ao teu redor? O quanto você não perturbou as pessoas ao teu redor? Esse é o espírita, esse é o cristão. É a nossa transformação no dia a dia. Às vezes eu sou repetitivo quando eu digo assim, uma das coisas mais lindas que eu já li na obra do Chico Xavier, toda palestra eu falo uma coisa diferente, mas tem uma coisa que Humberto de Campos escreve numa passagem de um evento no mundo espiritual, nas esferas mais elevadas do mundo espiritual. Uma espécie de um evento que está acontecendo só com religiosos do Ocidente, do Oriente, das mais diversas religiões do planeta Terra. Religiosos que cumpriram maravilhosamente bem os seus papéis quando viveram na Terra. Tinha cristão, tinha budista, tinha judeu, todos vestidos a caráter da sua religião, então, uns com corrente, uns com anel, uns com a túnica, numa grande festa, numa grande confraternização, religiosos, cada um na sua religião, convivendo fraternalmente. Só que naquela audiência, entre aquelas pessoas, alguém destoava demais. Era um homem que vinha com roupa muito amassada, todo desgrenhado, descalço, inclusive com chagas nos pés, os pés com sangue. Todos olhavam aquilo. Era um homem muito diferente. E naquela audiência ia transitando dois anjos, até que se aproximam desse homem e perguntam, qual é o seu nome? E ele fala, Ibrahim. Por que vocês precisam saber? E aí os anjos dizem, é porque Jesus quer conhecer alguém dentre as pessoas que no mundo fizeram muito bem. Você é de alguma religião? E aí ele diz, olha, eu sinto muito, mas eu não tive tempo de me filiar a nenhuma religião. Eu não conheço Jesus, eu nunca entrei numa igreja dele. Eu andava no deserto
atendendo as pessoas necessitadas, muitas delas crianças. Eu não tive tempo. A vida me tomou todo o tempo para cuidar dessas crianças. Eu sinto muito, mas acho que Jesus não vai poder contar comigo. Os anjos saem e depois retornam, carregando uma faixa com letras luminosas, com o nome de Ibrahim. E os anjos se aproximam dele e dizem: Jesus quer te conhecer. Eu tenho para mim que essa é a grande proposta do Evangelho e esse é o grande objetivo do cristão: se tornar uma pessoa melhor. Se você usa um centro espírita para isso, ótimo. Se o passe te ajuda, perfeito. Se a água fluida te faz bem, continua. Mas não se esqueça de todo dia se colocar numa posição de cristão, isso é, ser mais amoroso, bondoso, fraterno, caridoso, porque é assim que vai se apressar a chegada do reino de Deus, proposto e vivido por Jesus 2000 anos atrás, e que ele pacientemente aguarda a nossa transformação. A gente vive um momento muito importante da transição planetária, que se dá, de algumas maneiras, com a chegada de espíritos mais avançados, com, infelizmente, a saída de espíritos que ainda não se adaptaram ao modelo do cristianismo na Terra, da fraternidade, do amor. E uma das maneiras que se dá a transformação do planeta, a transição planetária, é através da nossa transformação, da nossa transição, de um pouco mais rebelde para um pouco menos, de alguém um pouco mais caridoso, de alguém que perdoa. Para que tanta mágoa? O que vocês fazem com tanta mágoa? Essa pergunta já foi feita tantas vezes. A mágoa é uma pedra que você pega, coloca na sua mochila. Só faz peso para o teu caminhar, para a tua vida. Eu quero terminar a nossa conversa lembrando de uma frase que acho que todos vocês já conhecem, mas é uma frase que mexe com o meu coração. E acho que mexe com a de vocês também. É uma frase que quem falou foi uma pessoa que eu acho que a gente nem entendeu direito quem foi esse ser humano, que é Chico Xavier. Eu acho que ainda vão muitas décadas para a gente realmente entender que alma foi essa que transitou entre a gente. Aliás, eu tenho um profundo constrangimento quando eu lembro que eu sou da mesma raça que Chico Xavier, da mesma espécie. Como pode um homem daquele tamanho, daquela envergadura moral, e eu andando no mesmo planeta? E ele dizia uma frase para aquelas pessoas que pensam assim: como que eu vou mudar? Como que eu vou melhorar? Tanta coisa errada que já aconteceu, quanta coisa eu já fiz, quanta besteira eu já fiz. E aí ele dizia: embora ninguém possa voltar atrás e começar de novo, fazer um novo começo, qualquer um pode começar hoje e fazer um novo fim. Hoje, não amanhã. Agora, esse é o momento da nossa transformação moral para que a gente consiga se integrar no Espírito de Jesus Cristo, como algumas pessoas já conseguiram. O Haroldo Dutra, ele fala uma coisa tão bonita. Ele diz que perguntaram para a Madre Teresa: irmã, o que você fala para Deus quando você ora? E ela disse assim: eu não falo nada, eu só escuto. E aí perguntaram: e o que Deus fala?
ele não fala nada, ele só escuta. Simão Pedro, Tiago, João, saindo do templo em Jerusalém, vem um paralítico e estende a mão. Imagina, pedindo dinheiro para um pescador simples que passou tanta dificuldade. E aí, saindo do templo, um paralítico estende a mão e pede uma esmola em nome de Deus. E aí os apóstolos olham e falam: a gente não tem nem prata, nem ouro, a gente não tem nada para te dar. Mas o que a gente tem, a gente te dá, que é Jesus Cristo. Levanta e anda. E aquele paralítico levantou. Então, é esse o poder de Jesus. Esse é o poder de Jesus nas nossas vidas. Foram 2 peixes, 5 pães, ele alimentou 5.000 pessoas. Foram 10 leprosos curados numa vez só. Foi o paralítico Natanael ben Elias em Cafarnaum. Foi o cego de nascença. Foi Lázaro que ele ressuscitou. Foi o filho da viúva de Naim. Vocês acham que ele não pode ajudar a gente? Esse é o Jesus Cristo. Esse é o cristianismo que a gente tem que implementar na Terra o mais rápido possível. É o cristianismo da nossa transformação moral. Voltem para casa de vocês em paz, com um sorriso no rosto, porque nós somos cristãos. Semanas atrás, a gente viu aquela cena que alguns gostam, outros nem tanto, aquelas cenas do carnaval. E nós, cheios de amor no coração, a gente tem que sair daqui alegre, chegar em casa em paz, abraçar pai, mãe, filho, marido, quem tiver em casa, e agradecer a bênção de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Obrigado.